Bom, gurizada, completando o áudio que nós estamos fazendo sobre a Idade Média, o vinho da Idade Média, né? Nós comentamos sobre a Alta Idade Média, que é o período que vai do século V ao século XI, é o período efetivamente rural da Idade Média, dos feudos, dos senhores feudais, dos conflitos por terra, do pensamento teocêntrico, Deus como centro, né? Toda essa Europa sofre uma grande transformação a partir do século XI. É por isso que a partir do século XI nós entramos na chamada Baixa Idade Média, quando nós temos a transição entre a Idade Média e a próxima idade, que a história vai considerar como Idade Moderna, com uma série de transformações. A principal transformação que vai ocorrer na Baixa Idade Média é o renascimento do comércio. Né? O comércio que do século V ao século XI praticamente desapareceu na Europa, ele ressurge com muita força na Baixa Idade Média, do século XI ao século XV. E renasce tendo como um de seus principais produtos o vinho. Um dos produtos que vai reativar os comércios e os mercados na Baixa Idade Média, do século XI ao século XV, vai ser o vinho. E nós vamos ter na França o grande centro da produção do vinho na Europa, né? E da França nós vamos ter a extensão de diversas rotas comerciais que vão acabar fortalecendo uma tradição que começa com o domínio romano sobre a França, nós já comentamos isso, e que se fortalece na Idade Média com o reino dos francos, né? E com a força da Igreja Católica na França. O reino dos francos e a Igreja Católica na França medieval vão fazer da França um grande centro de produção vinícola. Né? E da França nós vamos ter então a expansão das rotas comerciais de vinho. Bom, além de nós termos na França a extensão das rotas comerciais de vinho, teve alguns outros fatores que fizeram da França o grande centro do renascimento do comércio do vinho na Baixa Idade Média. De novo, do século XI ao século XV. Um dos fatores que vai ser muito importante para a França, na Baixa Idade Média, é o chamado Cisma do Oriente. Nós vamos ter na França um rei muito poderoso, que vai ser o rei Filipe o Belo, de uma dinastia, de uma família francesa chamada Dinastia Capetinga. O reino dos francos já tinha acabado, né? E a França estava sob domínio de uma família, território francês, que na verdade não é todo território francês, é o centro-sul da França, porque o norte da França pertencia à Inglaterra, por incrível que pareça. Então vamos pegar assim, o centro-sul da França era a França, o norte da França era inglês. Né? E o centro-sul da França vai ter um rei poderosíssimo chamado Filipe o Belo. O Filipe o Belo, que é o rei que perseguia os templários, que condenou à morte Jacques de Molay, né? Um rei muito poderoso, muito gastador, que extorquia sua população com impostos altíssimos. E o Filipe o Belo ele entrou em desentendimento com o Papa da época. Porque o Papa queria nomear ministros para o governo da França e o Filipe, em compensação, queria nomear bispos para a Igreja Católica na França. Ou seja, nós tivemos uma crise de ingerência. O rei da França querendo se meter na Igreja Católica Francesa e a Igreja Católica Francesa querendo se meter no governo da França. Isso gerou o cisma do Oriente, do Oriente não, desculpe, o cisma do Ocidente, quando Filipe o Belo rompeu com a Igreja Católica e passou a nomear um Papa católico para a França. Isso é o chamado cisma do Ocidente. Ou seja, durante a Idade Média, durante a Baixa Idade Média, a Igreja Católica vai ter dois papas ao mesmo tempo. Um papa ficava em Roma, é o papa tradicional, e um papa ficava na cidade de Avignon, na França, que era o papa francês. Isso para a tradição do vinho na França foi fundamental. Por quê? Porque a Igreja Católica é associada ao vinho. Como a Igreja Católica é associada ao vinho, quando o rei francês Filipe coloca um papa francês, quer dizer, coloca um papa na cidade de Avignon, na França, sob o comando do rei, o consumo de vinho e a produção do vinho para atender ao papado de Avignon é muito grande. E a França tem que aumentar sua produção. Com isso, principalmente nos séculos 10, 11, 12, por aí, mesmo antes desse rompimento, e aumentando depois,
proprietários de terras na França passam a derrubar florestas, drenar pântanos e começam a plantar uvas nesses territórios, transformando o que eram muitas vezes pequenas plantações em grandes vinhedos. Perto da França tem um outro fator na Baixa Idade Média que também vai ser muito importante para a história do vinho na Europa. Como eu comentei no vídeo anterior, Espanha e Portugal, durante a Idade Média, foram dominados pelos muçulmanos. Eles foram dominados pelos chamados mouros, que são muçulmanos do norte da África. Como os muçulmanos proíbem o consumo de bebidas alcoólicas, embora os califas, né, os reis muçulmanos, fechassem os olhos para algumas regiões onde era produzido vinho na Espanha e Portugal, muitas e muitas regiões tiveram que destruir seus vinhedos e se voltaram basicamente para a produção da uva em pasta, né? E para sucos de uva. A fermentação da uva para a produção do vinho caiu absurdamente na Alta Idade Média em Espanha e Portugal. Só que na Baixa Idade Média, do século XI ao século XV, estava havendo uma guerra em Portugal e na Espanha para expulsar os muçulmanos, né? A chamada Reconquista, Guerra da Reconquista, comandada por 4 reinos cristãos que vão se unir para expulsar os muçulmanos. O reino de Castela, o reino de Leão, o reino de Navarra e o reino de Aragão. Inclusive, da união desses 4 reinos vai surgir um país. Da união desses reinos para lutar contra os muçulmanos surge a Espanha. A Espanha é a união de Castela, Leão, Navarra e Aragão. Quanto a Portugal, durante essa guerra para expulsar os muçulmanos, Portugal vai surgir da divisão de um destes reinos. Portugal é uma divisão do reino de Leão, né, que já estava sob domínio de Castela, inclusive, quando houve essa divisão. Então, de 4 reinos cristãos unidos, vai surgir a Guerra da Reconquista, para expulsar os muçulmanos. Portanto, a formação de Portugal e a formação da Espanha são formações que só foram possíveis graças à Igreja Católica. A Igreja Católica, junto a reis católicos desses 4 reinos, vão conseguir expulsar os mouros de Portugal e da Espanha. Resultado disso, assim que os muçulmanos são expulsos da Guerra da Reconquista na Idade Média, o reino de Portugal, que surgiu de uma divisão de Leão, que já era Castela-Leão, né? E o reino da Espanha, que surge da união de Castela, Leão, Navarra e Aragão, surgem como reinos radicalmente católicos, né? Porque foi a Igreja Católica que permitiu a união desses reinos. Foi a Igreja Católica que permitiu para eles se livrar do domínio muçulmano. Logo, esses reinos se formam muito católicos, Portugal e Espanha, né? E quando eles se formam muito católicos, eles passam a estabelecer na Espanha e em Portugal uma política de valorização da cultura católica. Qual é um dos maiores símbolos católicos que existe? O vinho. Por isso, assim que a Espanha e Portugal se formam e conseguem expulsar os muçulmanos, esses 2 países investem maciçamente na retomada dos vinhedos, né? Investem maciçamente na produção de vinho. Portugal e Espanha, que durante séculos tiveram uma imensa queda na produção de vinho pelo domínio muçulmano, passam com a expulsão dos muçulmanos a produzir vinhos em imensa quantidade e a estabelecer vinhedos de forma muito apressada. Até porque, através dos vinhedos, Portugal e Espanha buscavam demarcar o seu rompimento com o domínio muçulmano, que tinha ocorrido durante a Idade Média. Então nós temos na Baixa Idade Média 3 reinos muito voltados para o comércio e para a produção e para o comércio do vinho. Portugal, Espanha e França. Bom, além disso, tem uma guerra que vai durar muito tempo, vai durar de 1095 é século XI, até 1270 é século XIII. Então são quase 200 anos de guerra que vão ser também importantes para o vinho. De 1095 a 1270 nós temos a Guerra das Cruzadas, que também são na Baixa Idade Média. O que foram as cruzadas? A união de reis, nobres, burgueses, católicos, com a Igreja Católica, para combater os muçulmanos, mas não só os muçulmanos. Também se combatia nas cruzadas os judeus e membros de seitas católicas que não eram aceitas pela Igreja, né? Seitas cristãs que não eram aceitas pela Igreja. Então nós temos um grande movimento religioso que vai fazer a Europa, os europeus irem lá para Jerusalém, lá para a Palestina, né, atacar os muçulmanos, irem para o norte da África para atacar os mouros, os muçulmanos que viviam no norte da África, e
para a Espanha e Portugal para reconquistar esses territórios que estavam sob domínio dos muçulmanos. Essas são as cruzadas. Por que elas foram importantes para a produção de vinho? 2 motivos. Primeiro, porque conforme os europeus vão se espalhando, eles vão criando rotas comerciais. O comércio, que praticamente tinha desaparecido na Alta Idade Média, ele retorna com muita força na Baixa Idade Média. Além disso, como os cruzados, como os nobres tinham medo de morrer nas cruzadas, eles tinham que deixar suas terras. E para quem é que os nobres foram dando terras? Para os mosteiros. Aqueles mosteiros que produziam o vinho na Idade Média. Os monges que estudavam o vinho, faziam tratados sobre vinho, passam a receber as terras dos nobres. Né? Em muitos casos os nobres morriam nessas guerras e a terra ficava para a igreja. Em outros casos os nobres voltavam das cruzadas, mas retomavam o domínio da sua terra, mas deixavam o cuidado sobre a terra para os monges. Com isso, os monges trataram de aumentar a quantidade de hectares dedicados à produção do vinho e a aumentar os estudos sobre os diversos terroirs europeus. Os mosteiros medievais são fundamentais para o estudo dos terroirs europeus. Até porque a Igreja Católica estava presente em vários pontos da Europa e com isso a Igreja Católica conseguia comparar os terroirs de várias regiões, investigando através da análise da natureza e da escrita de tratados qual solo e qual clima se adequava mais a uma determinada produção ou a outra. É o vinho crescendo na Baixa Idade Média. Bom, ainda, para ir lutar nas cruzadas, um dos caminhos que se fazia era o mar Mediterrâneo. Eles iam por terra, os europeus, da Europa até a Ásia, até a Palestina, mas eles também iam pelo mar Mediterrâneo. Muitos cruzados iam para lutar contra os muçulmanos pelo mar Mediterrâneo. Resultado, se vocês olharem o desenho do mar Mediterrâneo, procure olhar o mapa depois, embora esse mapa esteja nos nossos anexos ali do AVA. Procure notar que tem um país em forma de bota que fica no centro do mar Mediterrâneo. Estamos falando da Itália. Os europeus iam até a Itália, da Itália eles iam para a Ásia. Né? Resultado, a Itália passou a ser o centro das pessoas que iam para as cruzadas. Não só o centro de pessoas. Graças à luta contra os muçulmanos, os europeus redescobriram o comércio da Ásia. Graças à luta contra os muçulmanos, os europeus redescobriram o comércio da Ásia. Porque durante a Idade Média, o comércio nunca parou na Ásia. Ele parou na Europa. E os europeus descobrem a Rota da Seda. Os europeus descobrem um lugar chamado Índias, de onde vem uma série de produtos como seda, marfim, porcelana, pimenta, noz, cravo, canela, perfumes, tapetes. Os europeus descobrem essa série de produtos e passam a levar para vender dentro da Europa. Faz parte do renascimento do comércio. Como eles levam para vender dentro da Europa, eles levam por onde? Pelo mar Mediterrâneo. Né? Porque por terra não havia rotas definidas, havia muitos problemas com os saqueadores, com os ladrões, então eles iam pelo mar. Resultado, como eles levavam produtos pelo mar, por onde é que esses produtos passavam também? Itália, que não era Itália ainda. Era uma série de repúblicas que brigavam umas contra as outras. O fato é que a Itália passa a ter um crescimento populacional absurdo. A bota italiana passa a ter um crescimento populacional absurdo. E não só crescimento populacional. A Itália passa a ser um centro onde transitam diversos produtos. A população aumenta e a riqueza aumenta na Itália. E esses burgueses italianos que estão enriquecendo fazendo comércio, esses nobres italianos que estão enriquecendo, passam a querer demonstrar seu poder dentro dessa sociedade. Em cidades-estado, em repúblicas como Veneza, em localidades como Gênova, como Milão, como Florença, né? Grandes centros urbanos, centros de comércio, onde circula muita riqueza. E os ricos dessas cidades passam a ter no vinho uma forma de afirmação. Resultado, a procura pelo consumo de vinho na Itália cresce muito na Baixa Idade Média. E nós temos então a formação do quarto grande centro produtor e consumidor de vinho da Idade Média. Já citamos a França, citamos a Espanha, citamos Portugal e chegamos na Itália. Né? Onde nós temos uma elite aristocrática, uma elite comercial, uma elite religiosa que vão em busca do vinho como o grande artigo de luxo que representava a vida sofisticada. No início, até interessante, os italianos não vão ser
Vão ser mais consumidores do que produtores de vinho. Os italianos consideravam que o vinho que eles produziam com suas uvas nativas não era digno da riqueza deles. E eles então começam a estabelecer uma rota comercial buscando vinho lá da França. A produção, a valorização da uva nativa italiana vai demorar um pouco. Né? E não vai ser ainda na Idade Média que essa uva nativa vai ser muito valorizada. A Itália, no início, vai ser uma grande consumidora, mais do que uma produtora de vinho. Depois, a Itália vai se especializar, vai passar a valorizar a sua uva nativa. Nós vamos ter o surgimento desse grande centro produtor. A Itália, na Idade Média, ela é mais uma consumidora, um centro consumidor, do que um centro produtor de vinho. Da onde é que vem o vinho que os italianos consumiam? França, Espanha e Portugal. Né? Mais da França. Bom, além de nós termos, então, França, Espanha e Portugal produzindo vinho, Itália consumindo. Lá no norte da Europa, nós temos duas regiões que também são grandes consumidoras e comercializadoras de vinho. Inglaterra e os Flandres. O que são os Flandres? Bélgica, Holanda e Luxemburgo hoje. Mais a Holanda. Vejam só, vejam como o comércio se interliga dentro da Europa através da produção e do consumo de vinho. França, Espanha e Portugal. Oeste da Europa, produtores de vinho. Itália, sul, consumidora. Inglaterra, norte, consumidora. Holanda, nordeste, consumidora. E ainda nós vamos ter lá para o leste da Europa uma região produtora e consumidora de vinho, a Alemanha. Então nós temos a Europa se interligando entre produtores e consumidores. De novo, ao leste, Alemanha. Ao oeste, Espanha e Portugal. E França. Sul, Itália. Norte, Inglaterra e Holanda. A Europa está se interligando, o comércio está renascendo muito por causa do vinho. Bom, o que mais? O vinho vai estar por trás também de uma guerra interminável. Vai ser um dos motivos de uma guerra interminável entre Inglaterra e França. Uma guerra que vai marcar o fim da Idade Média. Uma guerra que dura de 1337 a 1453 e que nós costumamos chamar de Guerra dos 100 Anos. Apesar dela ter durado mais de 100 anos, na verdade 116 anos, os historiadores resolveram chamar de Guerra dos 100 Anos porque ficava mais bonito. Uma interminável guerra entre França e Inglaterra, a Guerra dos 100 Anos, uma guerra que vai ser muito forte, mas que vai ser vencida pela França, graças, inclusive, ao surgimento de uma personagem mítica, uma personagem extraordinária, porque é difícil explicar como é que ela entra nessa guerra aí e como é que ela inverte a guerra. Estamos falando de Joana d'Arc. Joana d'Arc é a grande heroína da vitória francesa. Na verdade, quando eu falo França, eu estou falando do centro e do sul da atual França. Então a Guerra dos 100 Anos foi a guerra do centro e do sul da França contra o norte da França e a Inglaterra. Qual era um dos motivos dessa guerra? O norte da atual França e os vinhedos daquela região. Entre outros motivos, é uma guerra pelo domínio da produção das regiões produtoras de vinho do norte, tá? Da França. Bom, a França vence, a França domina o norte e a França passa a aumentar sua produção e passa a aumentar a quantidade de cepas de uva que estão dentro do seu território. Além disso, vocês podem me perguntar assim, mas não foi afetada a região de Bordeaux, de Bordeaux, por exemplo, não foi afetada? A Guerra dos 100 Anos afeta pouco a produção e o comércio de vinho, por incrível que pareça. Apesar dessa guerra ser interminável, ela afeta pouco. O motivo, boa parte dos vinhedos estavam sob domínio da Igreja Católica. E como nesse momento a Igreja Católica é forte tanto na França quanto na Inglaterra, a Inglaterra se torna protestante depois, havia um respeito aos mosteiros e havia um respeito aos vinhedos dos mosteiros. Por isso, apesar da guerra ter destroçado a economia dos dois países e ter reorganizado a Europa, a guerra não afetou muito a produção do vinho e o comércio do vinho francês. Bom, se essa guerra não interfere muito, um outro fator vai gerar uma nova diminuição do vinho, da produção e do comércio do vinho. Quando tudo parecia que se encaminhava bem, nós vamos ter uma peste causada pela pulga dos ratos,
que mais ou menos de 1347 a 1350 vai exterminar aproximadamente 20 milhões de europeus, era um terço da população da Europa. De cada 3 europeus, um vai morrer por causa da peste negra. Ela extermina a Europa. Daí por que ela vai afetar o vinho? Diminui o número de consumidores e diminui o número de agricultores que participavam da produção do vinho. Por isso, a peste negra vai ser muito pior para o vinho do que a Guerra dos 100 Anos. Né? E graças à peste negra, nós vamos ter aí sim uma diminuição brutal, tanto da produção quanto do consumo do vinho, por um bom tempo. Tá? Depois que nós vamos ter a retomada disso, quando os europeus aprenderem, primeiro, que a pulga vem a pulga dos ratos que vieram nos navios da Ásia, nos navios com especiarias da Ásia, que trouxe a peste, e eles aprenderem depois que melhores hábitos de higiene diminuíam a difusão da peste negra. Mas eles vão ter que morrer bastante para descobrir isso. Bom, algumas outras características que eu destaco do vinho. Eu estou usando como base o material que está já no AVA de vocês. Tá? Algumas outras características aqui. Essa eu já tinha comentado. O vinho, na Idade Média, ele durava 1 ano no máximo. Né? No verão seguinte, a cada safra, o que sobrava do vinho já estava se tornando vinagre. Nesses momentos, os consumidores, o que se fazia com esse vinho? Ou se aumentava a quantidade de açúcar no vinho, né, com as técnicas mais engenhosas possíveis, e se vendia a um preço menor, ou se vendia o vinho avinagrado a um preço mais baixo para as camadas mais pobres. Né? E aí nós temos uma nova produção de vinho, que tinha que se renovar anualmente. Bom, o que mais? Na Idade Média nós temos, aí sim, a substituição como é que a gente chamou isso? Dos jarros de barro, né, pelos barris de madeira. É na Idade Média que nós temos a adoção dos barris de madeira, em geral feitos de carvalho, né, e com o tamanho variando de acordo com a região produtora. Ainda, a região de Borgonha, ela se consolida, mesmo com a crise e com as pestes, como uma das principais regiões produtoras de vinho na Europa, com uma uva em especial, Pinot Noir. A grande uva medieval da região de Borgonha é a uva do Pinot Noir. O que mais? Já comentei a importância do cisma do Oriente, já comentamos a questão da preocupação da Igreja Católica com o consumo abusivo de vinhos, nós comentamos ainda no outro áudio, e aqui alguns registros do que os nobres bebiam durante a Idade Média. Olha só, olha que gente que vivia bem. Né? Por isso é que depois, no final da Idade Moderna, o povo vai se revoltar com isso, e nós vamos ter revoluções nada pacíficas contra esses nobres. Vamos lá. O Duque de Lorena consumia cerca de 7.000 litros de vinho por mês. Tá? Dá uma média de 234 litros de vinho por dia. Não se sabe ao certo quantas pessoas participavam da partilha diária desse vinho na casa do Duque de Lorena, mas certamente era mais que o Duque e a esposa. Eu coloquei até essa brincadeira no texto que fiz para vocês. A quantidade mensal excluía o que era consumido de vinho em dias festivos e em banquetes, quando se consumia um volume ainda maior do que nos dias comuns. Quando viajavam, os duques normalmente levavam consigo uma quantidade de vinho suficiente para garantir que cada pessoa da comitiva dispusesse de 1 a 3 litros de vinho por dia para consumo. Além disso, os cozinheiros do duque usavam uma quantidade impressionante de vinho na preparação de molhos para peixes e carnes. Em 1481, 468 litros de vinho foram destinados a cozinhar o peixe do Sr. Lorde. 468 litros de vinho num ano para produzir a comida do Lorde, só para peixe, né? Quando Margarida, filha de Henrique III, casou-se com Alexandre III da Escócia em 1251, os convidados beberam 25.500 galões de vinho. A bebida foi usada para acompanhar 1.300 veados, 7.000 galinhas, 170 javalis, 60.000 arenques e 68.500 pães que os convidados comeram durante a festa. Que mais que eu achei impressionante ali? Os duques de Lorena costumavam recompensar com vinho os homens e as mulheres que trabalhavam para eles em diversas atividades, como trombeteiros, falcoeiros ou parteiras. Durante o ano de 1406,
os 6 homens encarregados da guarda do Château de Custines receberam 2 litros de vinho por dia, só por guardarem ali o chateau, né? O castelo. Artesãos que trabalhavam na residência dos duques, entre eles pedreiros, carpinteiros e fabricantes de carroças, eram em parte pagos com comida e vinho. Né? Que mais? Dessa bebida que os europeus amaram tanto durante a Idade Média. E é bom até hoje. Né? Já comentamos isso também. Apesar do vinho ser uma bebida que se torna extremamente popular na Idade Média, a cerveja ainda era mais popular do que o vinho. Motivo: o custo da cerveja era de 12 a 24 vezes menor do que o custo do vinho. Até por isso é que, apesar da popularização, o vinho continuou sendo uma bebida de nobres. Ainda, era costume dar o vinho como parte da dieta alimentar e da higiene dos soldados na Idade Média, já que se considerava que o vinho, na Idade Média, ele tinha menos toxinas do que a água. Né? Por isso se recomendava aos soldados beber vinho e não água. Que maravilha, né? Bom, o que mais? Achei interessante essa aqui. A primeira batalha de vinhos, o primeiro concurso entre regiões produtoras de vinho ocorreu na Idade Média, na França, quando o rei Filipe Augusto organizou uma degustação, convocando um padre inglês para julgar os vinhos. A degustação, interessante, esse padre inglês, para os vinhos que ele considerou que não estavam à altura da bebida religiosa, que é o vinho, esses vinhos foram excomungados. E as regiões que produziram esses vinhos, que foram considerados de má qualidade, foram obrigadas a extrair seus vinhedos, né? a não produzir mais vinho. O que mais que eu vou comentar aqui? Vamos ver aqui. Já comentamos das regras para a produção de vinho, que se fortalece na Idade Média. O que mais que ia comentar? E a última coisa que eu comento, para fechar essa nossa visão sobre o vinho na Idade Média: o vinho não era só uma bebida mais segura do que a água para os soldados, nem era a bebida da nobreza. O vinho também era, na Idade Média, considerado uma bebida medicinal, né? Recomendada por uma série de problemas. Inclusive para pessoas que estavam deprimidas, pessoas que estavam com problemas de transtornos. O vinho era recomendado em quantidades bastante interessantes, porque afinal de contas, através do consumo do vinho, as pessoas se reencontravam e reencontravam o caminho da felicidade. Além disso, tinham o costume de se misturar ervas ao vinho, na Idade Média, para curar uma série de doenças, como catarata, terçol, inchaços, dores nos olhos, através de ungüentos, né? E também para uma série de doenças com problemas de internos, problemas psiquiátricos, e para mulheres com dores no peito. Também se recomendava o consumo do vinho, né? São algumas características da Europa na Idade Média, com as suas singularidades, o comércio, a produção, né? E a preparação para o próximo período, que é quando nós vamos ter a Idade Moderna, as navegações e o vinho chegando à nossa América. Mas isso é tema para o próximo vídeo. Eu estou colocando esse vídeo agora no AVA, tá? Junto com o vídeo anterior, e nós estamos fechando a análise sobre Idade Média. Nos falamos no próximo vídeo.